Qual é o propósito de Deus para com o mundo? Se pararmos para pensar, nós analisarmos como o mundo está hoje, com tantos problemas, problemas que nós presenciamos recentemente aí, o mundo passou por uma epidemia aí de nível global, mundial. O ser humano teve que passar por situações que nós nunca imaginamos que teríamos que passar, pelo menos essa geração que nós vivemos hoje. Isolamento social, as empresas tendo que fechar as portas, pessoas perdendo seus empregos. E a própria doença, o Covid, matou muitas pessoas, né? Tirou a vida de muitas pessoas. Então, a gente pensa, por que existem tantos problemas? Se nosso mundo foi criado por Deus, Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é justo. Como pode um mundo que a gente vive ter tantos problemas? Bom, para responder essa questão a gente tem que voltar lá no início, na criação do mundo, quando o primeiro casal humano foi criado, Adão e Eva. A Bíblia, ela nos diz que Deus criou um jardim, o jardim do Éden. E o lugar era tão perfeito, esse jardim, era tão perfeito que é chamado de paraíso. A própria palavra Éden significa delícias. Nesse jardim tudo era perfeito. Alimento em abundância, o clima era perfeito, agradável, os animais eram dóceis, mesmo os animais mais selvagens, como um leão, uma serpente, eram dóceis. E foi colocado nesse paraíso o primeiro homem, o primeiro ser humano. Seu nome é Adão. E este homem, ele viveu muito tempo como sendo o primeiro ser humano, o único ser humano no mundo. Então, mais tarde, Deus decidiu, na sua sabedoria, lhe trazer uma parceira, uma companheira. Então, ele criou a Eva. E os dois viveram neste paraíso por muito tempo. Este jardim, ele era constituído, fazia parte dele muitas árvores frutíferas. E Deus orientou Adão que ele estava livre, ele e Eva estavam livres para se alimentar de todas as árvores do jardim. Mas apenas uma lhes foi dito por Deus que era proibido de se alimentar dela, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por muito tempo, Adão e Eva cumpriram este mandamento de Deus. Mas aí surge um adversário de Deus, um inimigo, tanto de Deus como da humanidade. Este inimigo é descrito na Bíblia como um anjo que originalmente ele foi criado perfeito e ele decidiu se rebelar contra Deus. Este anjo, ele se orgulhou do poder e da beleza dele e ele achou que ele poderia tomar o lugar de Deus. Então, isso aconteceu no plano celestial, não foi na terra, foi no plano celestial, onde habitam os anjos e Deus. E este anjo ele se rebelou contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus, e ele conseguiu fazer com que 33% dos anjos tomassem o partido dele, ficassem do lado dele. Este anjo,
poderoso, ele se corrompeu, ele perdeu a natureza divina dele e ele se desligou de Deus. Então ele se corrompeu. A partir daquele momento, ele e os 33% dos anjos que ficaram do lado dele também, que se corromperam, perderam a sua natureza divina, eles foram expulsos do céu e foram lançados à terra. Então, lá no primórdio da humanidade, este anjo, que passou a ser chamado de diabo, que significa acusador. A palavra diabo significa acusador, aquele que acusa. Ele, por intermédio de uma serpente, isso eu vou abordar mais tarde, nos próximos vídeos, sobre como esses seres espirituais corrompidos, caídos, eles conseguem fazer possessões tanto de seres humanos como de animais. Então, por intermédio de uma serpente, este anjo caído, o diabo, ele enganou Eva. A primeira acusação que ele fez foi que Deus havia mentido para Adão e Eva, que se eles se alimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam. E Deus advertiu que a partir do momento que eles desobedecessem e provassem daquele fruto, eles morreriam. Então a serpente pegou e enganou a Eva, a convenceu que ela não morreria e que se ela provasse daquele fruto, se ela a partir daquele momento tivesse conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria como Deus. E infelizmente a Eva decidiu acreditar na serpente e não em Deus. Ela desobedeceu a Deus, ela provou do fruto e levou a Adão. E Adão sabia que fruto era aquele, sabia de qual árvore era, ele sabia que a Eva tinha desobedecido a Deus, ele sabia que se ele provasse daquele fruto, ele estaria diretamente desobedecendo a Deus, seu Criador. A Eva oferece este fruto e Adão decide provar também. Ou seja, naquele momento que o primeiro casal humano desobedeceu a Deus, eles perderam a sua ligação direta com Deus. Eles perderam a sua conexão com Deus. E eles foram advertidos sobre isso. Então, a partir daquele momento, eles adquiriram uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida. Eles eram perfeitos antes deste pecado original, eram perfeitos, eles teriam uma vida eterna num paraíso. E como seres perfeitos e eternos, eles iam transmitir essa natureza perfeita para os seus descendentes. Então, o objetivo de Deus era que a raça humana fosse perfeita a partir de Adão e Eva, que eram perfeitos. Mas como eles decidiram pecar, desobedecer a Deus, a partir daquele momento, é como se eles tivessem adquirido uma imperfeição, uma doença. E essa doença seria transmitida para os seus descendentes. Essa natureza é conhecida como pecado. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. A partir do momento que eles pecaram, eles se tornaram seres decaídos. Eles não poderiam mais viver naquele paraíso perfeito. E se eles comessem da árvore da vida eterna, que também estava reservada, eles teriam uma vida eterna de forma corrompida, decaída, ou seja, para o seu próprio bem, Deus decidiu tirá-los, expulsá-los do jardim do Éden e deixá-los na terra, que agora a terra também foi amaldiçoada por esta atitude de Adão e Eva. Deus advertiu eles que a partir daquele momento eles teriam uma vida de sofrimento, de dores,
e que essa natureza corrompida deles seriam transmitida aos seus descendentes. Ou seja, eles perderam a vida eterna, perderam a natureza divina que eles tinham, pois o homem foi feito originalmente à imagem e semelhança de Deus, né? E então eles foram expulsos do paraíso e viveram na terra. Esta terra também teria problemas. A terra também sofreu as consequências da desobediência de Adão e Eva. A terra se tornou amaldiçoada. E seus descendentes, nós, seres humanos, que somos descendentes de Adão e Eva, também herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. Nós envelhecemos e morremos, pegamos doenças, contraímos doenças, e essa não era a intenção original de Deus. Então Deus, em sua sabedoria perfeita, já lá no Jardim do Éden, naquele momento da desobediência de Adão e Eva, ele já nos deu o plano de salvação, o resgate. Em Gênesis já é mostrado a profecia da vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Naquele momento, Deus nos dá a primeira profecia da vinda de Jesus, que é: ele diz para a serpente, que era o diabo, que a partir daquele momento haveria inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. A descendência da serpente seriam os que decidiram não receber Jesus como seu Salvador, e os descendentes da mulher seriam os salvos, a parcela da humanidade que aceitou Jesus como seu Salvador e a partir deste momento foi salvo. Haverá inimizade entre esses dois tipos de pessoas. E o descendente da mulher, com o descendente da serpente, foi dito assim, que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, o descendente da mulher é Jesus, e o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, do descendente da serpente. Ou seja, quando Jesus morre na cruz e paga pelos nossos pecados, naquele momento ele prova para o universo que o diabo está errado, pois Jesus foi o único que obedeceu a Deus até o fim. Então ele provou que o diabo está errado, e naquele momento, diante do universo inteiro, Jesus provou que o diabo está errado, e o diabo foi derrotado por Jesus naquele momento, na morte de Jesus na cruz. Ou seja, a partir daquele momento em que Jesus morreu na cruz, nos foi dado a oportunidade da salvação, de nós, os seres humanos, nos livrarmos da escravidão, do pecado, dessa origem pecaminosa e da condenação eterna. O propósito de Deus sempre se cumpre. Essa desobediência de Adão e Eva apenas adiou o que Deus determinou. Um mundo perfeito, um paraíso perfeito, seres humanos perfeitos, com vida eterna vivendo em um paraíso, ainda irá se cumprir. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, o mal acabará de vez, este planeta será restaurado, a humanidade será renovada, teremos uma nova natureza, a natureza divina que Adão e Eva tinham e perderam. Esta humanidade ela irá recuperar isso. Então isso nos dá ânimo. A Bíblia ela nos traz boas novas. Ela nos diz que o mal um dia acabará para sempre e que nós, os salvos, não teremos mais recordação deste mundo caído e corrompido. Isso nos traz alegria, nos dá a motivação de continuarmos
vivendo com esperança no futuro, que a segunda vinda de Cristo ela irá acontecer com 100% de certeza. Convido vocês a participar deste canal, a se inscrever e acompanhar os vídeos que trarei. E convido a vocês para a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, aqui neste canal, onde eu trarei questões sobre a Bíblia, como nós podemos aplicar os conceitos da Bíblia na nossa vida. Então, desejo a todos um ótimo dia e todos fiquem na graça de Deus.